pessoal que tá indo muito na torcida, o Glauber, agora, pessoal muito anti-Rússia, que odeia a Rússia e não sei o que lá, e vamos torcer pra Europa, ou o contrário, o pessoal que odeia a Europa e tá torcendo muito a Rússia, esse pessoal vai cair do cavalo, porque assim, quando acabar a guerra, supondo que não seja uma guerra nuclear, tomara, não tenha dúvida, a primeira coisa que a Moscou vai fazer vai ser normalizar as relações com a Europa. Eles vão tentar normalizar as relações. E o pessoal vai cair da cadeira porque eles vão normalizar as relações. Toda essa cacetada de gente que morreu em vão. Vai morrer em vão. Não tenha dúvida com relação a isso. Tá? Supondo, de novo, que você não tem o pior dos cenários, que é a entrada da OTAN ou então alguma coisa acontecendo que leve para um conflito maior. Eles estão se preparando para um conflito maior. Você pega até recentemente teve um vazamento de um relatório alemão acreditando que vai ter, por volta de 2025, alguma coisa dos russos atacando. Aí a gente não sabe. Mas ao que tudo indica, eles estão se preparando. E aí quando você fala que o russo vai normalizar ali as relações com a Europa, nós estamos falando um cenário de OTAN fraca, né? Ou inexistente mais, né? Já. E talvez. Aí a Europa não tem outra saída também, né? Talvez, porque uma coisa é negociar com os países europeus dentro de uma OTAN, outra coisa é negociar com os países europeus dentro de uma União Europeia, e outra coisa é você negociar com os países europeus individualmente. A gente vai depender muito do contexto que vai estar no momento pós-guerra. A gente não tem como prever agora. Sim. Mas vai depender de cada situação. Se você coloca uma situação de negociação Rússia, países individualmente, a vantagem é a Rússia porque eles são maiores. Se você coloca a União Europeia, a coisa muda. Fica de igual para igual. Mas você coloca com a OTAN, a vantagem é da OTAN. Né? Então vai depender muito das circunstâncias, como que vai estar lá. É tudo muito imprevisível. São vários cenários. Tá. Aí, continuando ainda falando dos russos, né? Quando começou... né, o conflito ali, vamos lá, para 2014, né, ali na Crimeia, na região da Crimeia, e depois em 2022, muita gente fez análise, né, contrária ao Putin, à Rússia, né? E naquele momento, o simples fato do Putin ter iniciado o conflito, ele ter antecipado o conflito, já tornava o Putin como um vilão, né? Aí, talvez isso não na sua análise, né, por você ser um conhecedor da geopolítica, mas as pessoas, assim, um cidadão comum, né, que tem interesse pelo tema e não conhece profundamente, mas calma aí, o Putin invadiu a Ucrânia, o Putin chamou para briga, então naturalmente ele está errado. Mas eu percebo que passado 2 anos, e aí conversando com muitos analistas aqui de geopolítica, vai dando para entender os movimentos russos, né? E aí a imagem do Putin vai ficando cada vez uma imagem como um líder forte, né? Um líder que está tomando a iniciativa porque ele é necessário, ele não tem outra saída. Como é que você interpreta isso aí, cara? Eu não vejo que foi mudando a opinião pública. O que eu vejo é o seguinte... como posso falar? Eu vejo que conforme a guerra não foi tendo o resultado esperado, mais pessoas divergentes começaram a ter mais espaço, tanto nos podcasts como na mídia em geral. Tá? Por quê? Porque você pega lá no começo da guerra, tinha cara que falava que a Rússia vai ser triturada na Ucrânia em questão de... Que nem eu falei, até maio acabou a munição russa, eles vão ser trucidados lá. E a gente viu que não. Aí nisso começa a abrir espaço do pessoal que falava que não é bem assim. Eu não vou falar que o Putin tá certo, eu não vou falar que o Putin tá errado, tá? Eu vou falar o seguinte, o mundo não é dividido entre certo e errado. Na geopolítica, não é definido assim. Na geopolítica é definido quem aguenta o tranco e quem não aguenta. Moralmente, isso é adequado? Não é. Mas o problema é que a coisa mais rara do mundo é a geopolítica ou as relações internacionais serem determinadas por noções de certo e errado. Muito raro. Muito raro. E mesmo assim, nesses poucos casos que aconteceram, passaram-se algum tempo, você viu que o lado errado não era tão errado ou algo similar. Eu, particularmente, não me importo com essa parte do certo e errado num primeiro momento, enquanto eu faço uma análise, porque isso pode vir a contaminar a minha percepção. Porque eu posso acabar simpatizando mais com um país e inconscientemente ignorar as deficiências desse país. Como analista de inteligência, você não pode fazer. Você precisa ser honesto principalmente consigo mesmo. Você não pode ter torcida. Mesmo quando você vê o seu país que você gosta apanhando, tendo dificuldade. Tá? Então, assim, a geopolítica não vai por esse caminho. A geopolítica vai quem que vai ganhar essa situação
e vai conseguir sobreviver no longo prazo. É isso que vai ser o foco. Se o Putin ganhar esse conflito e conseguir manter a Rússia como um estado operacional pelos próximos 100, 200 anos, então a história vai mostrar que ele estava certo. Se ele eventualmente acelerou esse colapso russo, a história vai mostrar como ele estava errado. Agora, como que a gente vai saber? Só daqui lá na frente. Infelizmente é assim que a história determina. Quem vai aguentar o tranco, quem vai sobreviver e quem que não vai sobreviver. A geopolítica, as relações internacionais, elas são mais ou menos que nem aquele filme lá, Os Jogos Vorazes. É um lutando com o outro o tempo todo para ver quem sobrevive. Quem tá certo? Quem sobrevive. Então, eu não tenho como dizer quem que é o certo e errado. E nem por que o pessoal começou a mudar de lado. Talvez, que nem eu falei, conforme o pessoal foi vendo que as análises muito anti-russas foram se mostrando fracassadas, talvez começou a abrir espaço um pessoal um pouco alternativo. Mas aí nisso também você tem um pessoal que é extremamente pró-Rússia também, né? E também acha que a Rússia tá passeando em cima da Ucrânia, assim. Você vê coisas absurdas, a gente falando que aquele movimento quando eles mandam pra Kiev lá, né? Que era aquele comboio gigantesco de 64 quilômetros e tal. Aquilo foi um movimento de distração, porque na verdade eles estavam distraindo os ucranianos para atacar pelo sul. Besteira. Isso é síndrome de Chapolin colorado, sabe? Não existe isso. Aquilo foi erro. Você vê os veículos russos abandonados por falta de combustível, você vai me falar que isso é distração? Vai pro inferno, né? Então, assim, tem um pessoal que vai muito na linha anti-americana e que pega que tá tudo bem com a Rússia, sabe? É um pessoal que tá vendo que os Estados Unidos vão colapsar amanhã, tipo, até em breve eles vão colapsar. E do outro lado você tem um pessoal ao contrário, achando que a Rússia ou a China vai colapsar, né? Então, são posições muito extremadas, né, o Glauber? O pessoal tá muito extremista, o pessoal tá fazendo muita torcida e pouca análise. O pessoal não percebe que todos esses países vão passar por um processo de mudança muito grande. Estados Unidos vai passar por um processo de mudança, não me pergunto o que, mas a gente vê que não é sustentável a estrutura deles de Estado hoje, não é. Eles vão ter que passar por algo. Isso não significa colapso, significa mudança. Pode ser que tenha um colapso, mas não significa necessariamente que. Mas que eles vão ter que mudar essa estrutura. A mesma coisa a China. A coisa tá muito feia na China. Tá muito feia na China, sabe? Como que a China vai reagir? Vai levar ao colapso? Tem gente achando que a China também vai colapsar praticamente do dia pra noite. Eu acho que a China também vai passar por processos de mudanças muito grandes. Mas colapsar eu acho também que é exagero. Então, tem que aguardar. Indo nessa questão das análises, de fato, eu escutei análise no início da guerra que em uma semana a Rússia acabava e tomava Kiev, né? Eu no começo achava isso. Que a Rússia acabaria com a guerra muito mais rápido. Eu tive essa impressão também. Pois é. E aí, o fato da Rússia não ter ainda conquistado, né, a Ucrânia, leva aquele analista mais inclinado para a Ucrânia ou para a OTAN dizer que o russo já não é mais aquele cão malvado como se imaginava. E, por outro lado, quem faz análise pró-russo fala, não, o russo nem entrou na guerra ainda, é só uma operação especial e ele está lutando contra 30, 40 países, ele está lutando contra a OTAN. Uhum. E ele continua forte. Parcialmente os dois lados têm a sua parcela de verdade. Pois né? Isso que eu ia te falar, né? Uhum. Para um lado e para o outro faz sentido, né? Uhum. E aí, na questão da iniciativa, o lado inclinado para a Ucrânia vai dizer que, tá errado, o Putin ele não precisava ter feito aquilo. Uhum. E o lado pró-russo vai dizer, a OTAN não precisava avançar tanto para o lado do russo, porque o combinado não quero a OTAN aqui do meu lado e não mexe aqui, eu não mexo contigo. Uhum. E aí, olhando de 2024, né, hoje, para trás, o que você consegue analisar disso aí? Quando o pessoal fala das deficiências russas, né? Não, porque falta equipamento para os russos e não sei o que lá, porque alguns dos batalhões lá estavam sem visão noturna, outros estavam sem mira ótica nos fuzis. Isso é verdade. Porém, tá? Isso é uma deficiência, é verdade, só que a gente também tem que considerar que não é fácil você manter um exército moderno, não é? E aí a gente tem que voltar também no tempo. Porque o pessoal vai falar, vai parecer que eu tô fazendo implicância com os Estados Unidos, mas não é. Aqui o pessoal tá achando que guerra é Call of Duty. Você vai lá e põe a galerinha ali, luta, pronto, e os recursos brotam. Não é assim. Logística é muito importante.
Quando você olha na guerra do Iraque, ô Glauber, vamos voltar lá no tempo, você teve problemas que soldados americanos estavam faltando recursos também para a guerra. Eu me lembro de uma circunstância que isso virou inquérito militar, virou quase que uma espécie de CPI lá, que eram soldados americanos que estavam trocando material de guerra. Tava faltando, a situação que veio à tona, que tornou esse problema, era uma brigada, companhia, não me recordo agora, onde o comandante vinha reclamando sistematicamente para os superiores dele. Isso era 2004. Auge da guerra no Iraque, já tinha derrubado Saddam Hussein, aquele momento que tinha as insurgências contra os soldados americanos. O comandante reclamando que não tinha bateria para os óculos de visão noturna, tá? Os óculos de visão noturna então eram inúteis, não presta para nada. Tava faltando rádio e tava faltando colete à prova de bala. Colete à prova de bala numa guerra faz falta pra caramba. Eles estavam sem. E ele reclamando com os superiores desse. Até que um dia os superiores finalmente mandaram um lote pra ele de entrega. Só que o que chegou? MP3. O pessoal que é mais novo não vai lembrar, mas no começo dos anos 2000 a gente tinha os MP3 pra ouvir música. Né? Eu lembro. E chegou pra ele MP3. E o cara ficou pistolaço da vida. Falou, tô precisando de colete à prova de balas e não tem. Né? Teve uma reportagem, se eu não me engano, da CBN. Da CBN? Não, acho que foi CBN. Ou CBS, não sei. Mostrando que parentes de soldados americanos estavam comprando colete à prova de bala nos Estados Unidos e mandando pros filhos na guerra. Pô, a gente tá falando do maior orçamento militar do planeta no momento de uma guerra. Bom, aí o comandante recebeu esses MP3, ficou puto da vida. O que ele fez? Ele pegou e entrou em contato com um comandante de uma brigada inglesa que tinha perto lá da base dele. E resolveram, então, ele perguntou, né, se ele tinha algum desses materiais sobressalentes aí sobrando. E ele tinha os coletes à prova de balas. Então ele ofereceu, você quer MP3? Eu troco X MP3 por colete à prova de balas. Se encontraram, colocaram nos veículos, foram se encontrar, trocaram. No momento que eles estavam fazendo a troca, apareceu a polícia militar da Inglaterra. Né, a polícia militar deles lá. E deu voz de prisão para eles que estavam fazendo tráfico. Aí ficou aquela briga, não, você vai me prender? Quem que você pensa que é pra me prender? Aquela briga toda. O comandante ligou pro general, o general deu uma baixada de bola, ninguém foi preso, fizeram a troca, deu certo a troca. Só que, querendo ou não, isso gerou um inquérito militar, policial militar, porque, querendo ou não, teve o episódio. Isso foi parar na Inglaterra, até que foi parar, então, na mão como foi parar na Inglaterra, facilmente foi parar na mão dos deputados americanos que levaram isso. E aí, o Pentágono? A gente tá fazendo 500, na época eram uns 500, 600 bilhões de dólares pra faltar... Para os soldados americanos chegarem nesse nível, de faltar colete a provas de balas, aí eles deram uma explicação de que não era, que era falta de material, que era falta de logística, mas não justifica. Então, assim, você tinha problemas disso no maior orçamento militar da história. Você imagina se a Rússia não vai faltar? Sim. Claro que vai. Agora, então a Rússia então não é tudo que falou? Não é tudo que falou, mas também não é uma coisa que você pode subestimar. Porque se do lado de lá tá feio, a gente tá vendo que do lado da OTAN tá pior ainda. Tá? E daí pra baixo. Então, não é assim também, tá? Os russos são fracos, os russos perderam a sua moral. Meu, na boa, nenhum país do mundo ia aguentar as sanções que a Rússia tá aguentando.